Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos trabalhar o nosso livro de geografia, tá bem? Nós vamos iniciar já a nossa unidade 3 do nosso livro, que é essa aqui, tá bom? Essa é a página inicial da nossa unidade, certo? Lá na página 80. Já vamos ler aqui o nome da nossa unidade. O nome da nossa unidade é O rural e o urbano alteram a paisagem. Então, a gente pode até observar aqui, nessa página inicial, que está tendo uma alteração de paisagem, né? Aqui desse lado, a gente pode observar que está mais voltado para onde? Pro rural, né? Desmatando as árvores, possivelmente para fazer plantações ou criação de gado. E aqui desse lado, parece ser na cidade, né? Construção de casas, asfaltamento das ruas, né? Então, são alterações nas paisagens. Então, a gente vai falar um pouquinho disso nessa unidade, certo? Bom, aqui na página 82, nós vamos iniciar o nosso capítulo 1, tá bom? Da unidade 3. O nome do nosso capítulo é Trabalho e Paisagens. Aqui ele já começa com uma atividade, olha lá. O ser humano interfere nas paisagens. Nós já estudamos as mudanças que ocorrem nas paisagens. Nós já estudamos, né? Agora é com vocês, ó. Decifre o enigma e descubra mais uma das causas das transformações nas paisagens. Então aqui está um enigma e vocês vão descobrir qual vai ser a palavra que vai formar, que vai ser mais uma transformação nas paisagens. Agora vamos para o nosso próximo tópico, tá? Aqui na página 83. Vamos lá. O trabalho nas paisagens urbanas e rurais. Deixa eu ver das duas, tá? Então vamos começar a ler aqui, tá bem? Vocês acompanham aí no livro de vocês. Então vamos lá. Sabemos que, para satisfazer suas necessidades, o ser humano recorre à natureza e retira dela o que precisa, né? O ser humano vai lá, retira da natureza aquilo que ele precisa. E muitas vezes ele não devolve, né? E nem ajuda a natureza a se restabelecer. Mas vamos continuar. Ele faz assim: uma ação ou uma atividade, isto é, um trabalho. E é por meio do trabalho que o ser humano cria novas paisagens. Observe as imagens. É uma imagem de Copacabana, olha lá, lá no passado, bem antiga essa imagem, daí em preto e branco. Não tinha construções, né? Só tinha os montes aqui, a praia. Não tinha nada ainda, nenhuma alteração do homem, né? E aí, com o passar dos anos, houve as alterações, né? As construções de prédios, aqui muitas pessoas agora já na praia. Então, teve essa modificação de paisagem, né? Antes era um lugar mais tranquilo, calmo, né? E aí veio a urbanização, e aí veio a maior presença de pessoas, de construções. Então, a gente pode observar nessas duas imagens, né? Então, aqui abaixo também umas perguntinhas para a gente responder oralmente. Deixa eu ver lá. Como era a paisagem? Que modificações ocorreram nela? Que diferenças há na paisagem entre a fotografia mais antiga e a fotografia mais recente? A gente consegue diferenciar, né? Tem muita coisa diferente, houve muitas mudanças. Agora nós vamos para a nossa próxima página, tá? 84 agora. Aqui no alto, ó, paisagens urbanas. Vamos falar um pouquinho das paisagens urbanas, certo? Então vamos lá acompanhar. Nas imagens da página anterior, observamos modificações feitas pelo ser humano na paisagem urbana, certo? Imagine que você esteja passeando por uma cidade qualquer. Em diferentes momentos desse passeio, você perceberá os diversos elementos presentes no espaço urbano. As paisagens urbanas ocupam o espaço de muitos modos diferentes. Como você pode ver nas imagens abaixo. Ó, tem duas imagens de paisagens urbanas, tá? A primeira, que é a segunda. Vamos ler a legenda de cada uma. Ó, aqui na primeira,
é o calçadão comercial em Juazeiro, na Bahia. Então a gente pode até observar, parece uma rua mais estreita, né? Assim, ela vai ficando mais estreita. Muitas instalações elétricas aqui, né? Pessoas na calçada, caminhando, comerciantes. E a outra é uma rua residencial em Palmas, Tocantins. Parece já ser um lugar mais organizado, né? A paisagem mais organizada, as casinhas uma do lado das outras. Não tem muita gente na rua andando, né? Não tem ninguém. Parece até mais calmo, uma paisagem mais calma. Vamos ler aqui embaixo. Percebemos essas diferenças ao observar a presença humana na paisagem. Como as pessoas estão distribuídas no espaço, a forma e o tamanho dos elementos construídos e etc. Na paisagem urbana, também se desenvolvem muitos tipos de atividades, por exemplo, comércio diversificado, produção industrial, prestação de serviços. Nelas observamos maior número de pessoas e veículos. Então, na cidade já tem, né? Uma maior prestação de serviços, muitos lugares que vão estar oferecendo que a gente possa estar comprando as coisas, então são diversos comércios. A maior transitação de pessoas indo e vindo, né? Andando para comprar suas coisas ou indo trabalhar. Maior número de carros, né? A gente até viu que em outros capítulos que a cidade é bem mais movimentada do que uma área rural, não é mesmo? Aí aqui na página 35 já vem uma atividadezinha para vocês estarem realizando, tá bom? A gente falou das paisagens urbanas, certo? Agora nós vamos falar das paisagens rurais, tá bem? Paisagens rurais, lá na página 86. Então vamos lá. E no espaço rural, como são as paisagens? Elas são bem diferentes das paisagens urbanas. A gente até já viu também, né, sobre as paisagens rurais e a gente consegue observar essa diferença de uma para outra. Então vamos lá. Enquanto no espaço urbano predominam construções próximas uma das outras e o maior número de pessoas, os espaços rurais se caracterizam por grandes extensões de terra com plantações e criação de animais, diferente da cidade, né? Que já tem mais casas próximas, não tem esses espaços assim para ter criações. No campo já tem grandes espaços, grandes áreas para criações de plantações e animais. Produção de alimentos e atividades extrativistas, matas, menor número de construções e menor concentração de pessoas em comparação ao espaço urbano. Já é menor, né, o número de pessoas que moram naquela área, ali na área rural, certo? E aqui tem as duas imagens, né, pra gente observar. A primeira imagem é uma colheita de plantação de mandioca, tá? Aqui. E lá no fundo, a plantação de laranjas. Aqui na frente é a plantação de mandioca e lá no fundo a de laranjas. E a outra aqui é a criação de ovelhas em uma propriedade rural. Então, na primeira nós temos uma plantação, né? E aqui a outra, uma criação de animais, que é a criação de ovelhas, né? Duas atividades que são características da área rural. A gente não vê na área urbana. Então, vamos continuar aqui. As paisagens rurais se diferenciam uma das outras de acordo com o tipo de atividade nela realizada, como plantio, criação de animais ou extrativismo, a presença de máquinas e outros equipamentos, os tipos de trabalhadores. Então, tudo isso vai diferenciar um lugar para outro ali naquela área rural, mas todos fazem parte dali. Bom, agora aqui do outro lado da folha a gente vai ver, ó, as atividades que transformam a paisagem rural, que vão fazer essa transformação lá da paisagem. Vamos ver lá. Vejamos como as atividades realizadas no campo se caracterizam. É comum relacionar as paisagens rurais apenas com plantações, áreas de cultivo e outros trabalhos próprios da agricultura. Essas paisagens, porém, também são transformadas por outras atividades. Vamos conhecer alguma dessas atividades rurais. Então, vamos começar aqui por essa, que é o extrativismo mineral. Nós vamos ver o que é o extrativismo, tá bom? Então, vamos lá. Os minérios,
Os minérios obtidos na atividade mineradora encontram-se armazenados no solo ou no subsolo. Eles vão ser retirados do solo, na primeira camada do solo, ou no subsolo, que é a área mais interna do solo, tá? A área mais interna dele. A extração desses minérios causa grande impacto ao ambiente, porque, na maioria das vezes, remove a vegetação e interfere na vida dos animais e polui águas e rios. Porque quando eles vão fazer essa retirada, eles acabam o quê? Desmatando áreas, né, que animais viviam ali. E aí esses animais vão ter que sair dali e também acaba poluindo o rio, porque às vezes eles utilizam materiais, substâncias que são para melhorar na limpeza, né, daquele minério, e acaba indo para o rio e polui muito o rio. E aí às vezes o rio fica até impróprio para uso para aquelas pessoas que moram ali próximo, que são da área rural, né? Vamos continuar lá, tá bom? O extrativismo mineral é praticado por profissionais mineradores que trabalham na extração de minérios que têm valor econômico em seu estado natural ou são usados na fabricação de outros produtos, como automóveis, máquinas, tratores, cimentos, joias, combustíveis. Conheça alguns minérios obtidos pelo extrativismo. Olha aqui, e aí ele vai dizer pra gente aqui algum desses minérios. O sal é um recurso mineral utilizado para acentuar o sabor dos alimentos, também para conservá-los em lugares em que não há refrigeração. Então, o sal já é um minério. A gente utiliza muito sal em casa, né? No nosso cozimento dos nossos alimentos. Olha o outro aqui, o calcário. É uma rocha utilizada principalmente na construção civil, na fabricação de papel, plástico, tinta, borracha e cerâmica, e na ração de animais, metalúrgico e vidro. Então, o calcário também ele é utilizado em diversas produções, né? A gente pode observar que ele não é só para uma, é para várias produções. Outro também que faz parte do extrativismo, olha lá, o petróleo. O petróleo é um recurso energético, pois com ele são produzidos combustíveis como gasolina e diesel. Também é empregado na fabricação de tintas, plásticos e diversos outros produtos. Então, o petróleo também a gente está utilizando, né, no combustível dos carros que a gente está se locomovendo, dos ônibus, né? E o outro é a extração do ouro, prata e pedras preciosas, ou semi-preciosas, que é denominado de garimpo, e pode ser praticado de forma tradicional, com equipamentos simples, ou de forma mecanizada, com máquinas, né? Através de máquinas. E aqui também outra forma é o cultivo de plantas, olha lá, que também faz essa transformação da paisagem. A produção de alimentos e de outros produtos faz da agricultura uma atividade muito importante. Para que haja o cultivo do ambiente, deve ser favorável, além de necessitar de trabalhadores e máquinas. No cultivo de hortaliças, como verduras e legumes, são feitos canteiros que exigem a manutenção com fornecimento de água para as plantas e poda. Então aqui, eles precisam de grandes áreas, né, para estar fazendo essa plantação. Então já altera a paisagem, o que tinha ali antes retira para poder abrir esse campo para poder haver as plantações. E a outra aqui é a criação de animais também, que também precisam de grandes áreas. Olha lá. Os animais de criação são muito importantes para a atividade produtivas do campo. Mas essa criação é um agente que transforma as paisagens rurais. Os rebanhos necessitam de alimentação, abrigo e outros cuidados. Para garantir esses recursos, os profissionais que trabalham na criação de animais interferem muito na paisagem. Os rebanhos, como de gado bovino, são muito numerosos no Brasil. Essas atividades têm grande impacto na paisagem do campo, como desmatamento para a pastagem. Então, a criação de gado, criação de animais é importante, né? No entanto, ela
ajuda a ter muito devastamento, meu Deus, desmatamento. Desculpe, criança. A professora travou a língua aqui, perdão. Muito desmatamento, né? Então, que são às vezes que são áreas protegidas, até mesmo a Amazônia. Tem pessoas que vão lá ilegalmente, desmatam aquele lugar para transformar em espaços para a criação de animais. E é errado, né? Porque você está desmatando aquele lugar e ele geralmente não tem essa manutenção ou tem um reflorestamento. E aí isso é muito ruim, né? A gente está perdendo muitas espécies de plantas e animais que já viviam ali naquela região. Mas a criação de animais é muito importante para a economia do país, tá bem? E o nosso último tópico aqui agora é o trabalho entre o campo e a cidade. Eles vão estar relacionados, tá bem? Então vamos lá, olha lá. Campo e cidade têm paisagem e atividades próprias e diferentes. Entretanto, são espaços que contemplam e se interrelacionam através da troca de produtos entre ambos. Há também a circulação de pessoas entre esses espaços. Então, tem produtos da cidade que vai para o campo, como tem produtos do campo que vem para a cidade, como também tem pessoas, né, que vão e vêm do campo, da cidade para o campo. Então, tem essa ligação entre eles. Vamos ver um exemplo de como o campo e a cidade se relacionam? Vamos lá. Imagine um iogurte. Da forma como você compra no supermercado, nem parece que para sua produção o produto passou por diversas fases e envolveu diferentes atividades econômicas, não é mesmo? O iogurte vem do processamento do leite, obtido na criação de gado. Já o pote plástico do iogurte é produzido por meio de extração e transformação de petróleo em plástico. Esse iogurte passa a ser distribuído e transportado por caminhões que, por sua vez, foram produzidos em indústrias com materiais extraídos da natureza. Por fim, o iogurte é vendido nos supermercados. Então, tem até aqui um esqueminha, olha lá, o leite sendo retirado da vaca, lá, né, da criação de gado, transportado, chega até a produção de iogurte, até chegar no supermercado e chegar aqui nas nossas casas. Então, a gente às vezes come esses produtos e nem pensa como ele foi produzido, por onde ele passou, como é que ele chegou até o supermercado para chegar na nossa casa. Então, são diversas etapas e está interligado, né? Esse leite foi retirado lá numa criação de gado, lá no campo. E aí ele foi passando por diversas etapas até chegar na cidade e a gente está podendo consumir ele, né? Então, tá tudo interligado, certo? Depois já vem as nossas atividades, aqui as próximas páginas das atividades, tá bem? Para vocês estar realizando, tá bom? Nossas atividades são até a página 91, tá? São essas duas folhas de atividades, certo? Então, crianças, nosso vídeo de hoje foi esse, do nosso livro de geografia, tá bom? Um grande beijo, até logo!